bom dia. Para nós aqui agora é uma manhã, mas de qualquer maneira desejo que nós tenhamos uma boa aula juntos. Hoje o nosso conteúdo será trabalhado, será exposto em 4 momentos, começando como sempre com uma pequena revisão, depois faremos uma transição daquilo que nós chamamos de estética medieval para renascentista e moderna. Por que eu digo nós chamamos? Porque vocês sabem que a estética, enquanto uma disciplina filosófica, surge só na modernidade. Bom, e aí então nós finalizaremos no 4º bloco com uma introdução ao pensamento estético de Kant. Sem delongas, então passemos à estética medieval. Há uma certa semelhança entre as estéticas de Platão, de Plotino e Santo Agostinho. Obviamente, porque muito da estética plotiniana e agostiniana tem suas bases, seus fundamentos na estética platônica. Bom, mas isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, facilita a nossa compreensão, porque quando nós conhecemos as origens, nós sabemos os porquê as coisas se explicam daquela maneira e não de outra. Então, vamos retomar algumas características assim que são interessantes e importantes. A metafísica, a estética medieval tem como característica ser muito metafísica. Então, a estética medieval ela é muito metafísica. O que isso quer dizer? Quer dizer que se busca no belo algo que transcende a ele, que é uma beleza intelectual, é uma beleza que não está, como eu vou dizer, que está além do objeto. Por exemplo, quando a gente diz que há belo em um objeto porque ele participa do belo ideal, né? E isso, de certa forma, é-nos um obstáculo, não porque nos não permite estudar ou conceber ou entender a estética, mas simplesmente porque afasta a estética de reflexões mais filosóficas e também nos afasta do entendimento ou de uma valorização do belo sensível. Não? Então, repetindo, nesse período não existe uma estética filosófica, porque é uma disciplina que vai surgir depois, mas existem práticas estéticas. O que eu quero dizer com práticas estéticas? Que na arte medieval e renascentista existe a aplicação de conceitos estéticos, existe o belo, existe a preocupação com o belo, existe a preocupação com a forma, existe a preocupação com a harmonia, etc. Isso pode ser visto tanto na própria arte, quanto nos diversos manuais por exemplo, como esculpir em pedra, como fazer melhor a pintura, ou tratados de ótica, e etc., que se encontram nesse período. Ainda é importante lembrar que a estética não se resume à arte. Então, eu vou mais uma vez enfatizar. A estética tem a arte como um de seus objetos de estudo. O que a estética não faz é reduzir toda ela à arte. Tá? Então, dentro do estudo da estética enquanto disciplina filosófica, podemos estudar a arte. Mas também podemos estudar a arte como uma disciplina independente. Aí nós vamos ver a história da arte, os teóricos da arte, os críticos de arte, os modos artísticos, enfim, né? Mas aí não será estética, será uma parte da estética. Não? E aí aqui, no nosso resumo, né, eu cito exemplos disso que eu estou dizendo, tá? Que a arte, então, existe, é importante, é variada nesse período da Baixa Idade Média e do Renascimento, tá? Mas ela não se reduz, não se pode reduzir toda a estética à arte. E aí eu cito o exemplo da literatura do Petrarca, mas tem exemplos na escultura, por exemplo, com Michelangelo, tem exemplos na pintura, Caravaggio, Giotto e etc. Certo? Bom, mais uma vez vamos enfatizar a estética medieval com sua experiência estética relacionada ainda com a ética, relacionada ainda com um dever ser. E aí eu coloco para vocês, mesmo que sejam mais
mais modernos do que medievais, né? Alguns autores, como Shaftesbury, Hutcheson, né? que é um dos primeiros que fala sobre critérios de gosto, que depois Hume vai tratar, Rousseau de Derrida, né? Segundo aqui o livro da professora Rosenfeld. Então, isso que eu estou dizendo, muitas das coisas estão aqui e vocês podem acompanhar, que eu vou ler para que vocês vejam de onde eu extraí, certo? Mas eu deixo aqui entre colchetes que essa não era a única ideia que se tinha, né, de uma estética relacionada com a vida ética, porque tinha professores, por exemplo, alguns que pertencem ao que hoje é a Alemanha, como Wolf, Mendelssohn e Baumgartner, que em suas aulas apresentam a estética com três dimensões, né? Dizendo que o lugar da estética, da experiência estética no sistema de pensamento, sublinhe pensamento. Outro, na relação, ele tem preocupação com a relação entre a imaginação e o entendimento. Então, o belo é entendido como consequência da emoção, mas a emoção é inferior à razão. Então, vocês percebem aqui, né, que nesses professores, que são mais continentais, né, nós percebemos, então, que eles têm uma preocupação de racionalizar, de compreender racionalmente, ou se vocês quiserem um termo mais específico, eles não são tão metafísicos, porque eles são mais preocupados com a epistemologia do belo, da recepção do belo. Assim, vocês podem, então, retomar o livro da professora Catherine, nas páginas que entre o momento que ela encerra o texto falando sobre Aristóteles e até o momento que ela começa falando de Hume e depois Kant, tá? Porque aí vocês vão encontrar uma explicação mais detalhada, um pouco mais melhor construída do que esta minha. Em seguida, né, nós temos que fazer um segundo momento, onde nós vamos tratar da transição da estética renascentista ao início da época moderna. Porque é nesse momento, né, com essas alterações da estética na medievalidade, né, no final da Baixa Idade Média, com aquele processo que nós chamamos de renascimento, que vão surgir os primeiros conceitos de estética propriamente dito, e aí nós vamos entrar naquela concepção que normalmente vocês têm e que nós comentamos bastante na webconferência, onde vocês questionam, tá, mas e o sujeito, e a subjetividade, e etc. Então, vejam bem, até esse momento, né, no início do Renascimento, a estética ela é metafísica e ela está centrada no objeto. Agora, nós temos uma alteração tão grande na situação europeia que o conceito de belo, ou melhor, pode surgir, as alterações permitem que surja o conceito de estética enquanto disciplina filosófica. E aí, né, eu não vou fazer uma aula de história, vou só lembrar, não, que as grandes navegações, a reforma e a contra-reforma, a Revolução Industrial, todos esses acontecimentos históricos com cunho econômico, com cunho de descoberta de novos territórios, mercadorias, pessoas, etc., leva à necessidade também de uma mudança na mentalidade. E aí vocês veem assim, não é só a reforma que faz uma mudança de mentalidade. Havia a necessidade de alterar certos conceitos, certas regras, certos padrões que vinham de uma medievalidade cristã, por exemplo, né? Na cristandade não se podia ter lucro, não se podia cobrar juros, as pessoas ficavam preocupadas com uma vida além desta, a vida espiritual era mais importante que a vida natural, e todas essas coisas, chega um momento que o ser humano percebe que ele precisa valorizar o ser humano, a sua vida aqui, a alteração também de concepções como a
a Terra deixa de ser o centro do universo e passa a ser simplesmente um planeta em um sistema solar. Então, todas essas alterações elas vão acontecendo num espaço de tempo tão curto que se precisa também de uma nova epistemologia, se precisa de novas concepções. Então, por isso, o nosso resumo, né, diz o seguinte: a ideia atual de arte é bem recente, é moderna. Tá? Então, todas essas alterações também se propicia que haja uma alteração no conceito de beleza, onde uma dessas alterações é que o objeto deixa de estar no centro da preocupação sobre o belo e passa para o sujeito, passa para aquilo que o sujeito sente. Não? Também uma outra questão que é interessante, que a partir do Renascimento a arte deixa de ser anônima. Por quê? Porque quando nós começamos a valorizar aquilo que o homem faz, por exemplo, é ele que navega, por exemplo, é ele que faz descobertas científicas, é ele que elabora novos instrumentos, por exemplo, mapas, por exemplo, barcos mais resistentes, etc., ele também passa a ser autor daquilo que ele faz. Então, é nesse momento que a gente pode conhecer autores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, e saber que eles escreveram, eles pintaram, eles esculpiram. Tá? Então, a arte deixa de ser anônima, ela começa a ter um artista, o artista começa a aparecer, coisa que até então não acontecia. Então, né, só ressaltando, só reforçando, a transformação da concepção de estética está vinculada a todo esse novo momento, né, que é chamado, pelos vários comentadores que nós usamos, uma nova epistemologia que está adaptada às novas necessidades. Tá? Por que quer dizer as novas necessidades e está, entre parênteses, surgimento da burguesia? Por quê? Porque a nobreza tem o seu padrão. Ela sabe como se comportar, como se vestir, como agir, como usar os talheres, os copos, quando está à mesa. Mas nessa nova classe, essas novas pessoas que passam a ter dinheiro, que passam a ter condições sociais, elas não sabem como se portar, tá? Porque elas não têm uma educação nobre, elas não conhecem quais são os critérios, as normas, os hábitos, para mostrar que elas não são mais simplesmente povo inculto, grosseiro e ignorante, mas sim que elas também têm valor, que elas também podem participar da vida social, que elas também podem fazer suas opções, mas elas não sabem como. Então, é nesse contexto que nós vamos perceber que David Hume está muito bem, né, ele é um ótimo representante desse período. Ele demonstra bem as características e as necessidades desse novo período. E aí nós vamos ver que, passamos para o terceiro bloco, que David Hume, ele é um escocês. Tá? Então, ele mora naquela ilha da Grã-Bretanha e ele, então, está representando essa nova mentalidade. E aí, então, vocês vão dizer, mas como que está escrito no resumo, né? E o nosso resumo é baseado nas ideias da professora Talon Ogon, essa da Universidade de Nice, e também de um comentador que eu cito no nota de rodapé. Tá? Hume, ele permanece na tradição de pensamento da época. Por quê? Porque ele não abandona 100% todas aquelas concepções que se tinha até então. Ele mantém aquelas que são importantes para a sua época. Por exemplo, os conceitos de conveniência, de utilidade e de adequação. E vocês vão ver que todos esses três elementos são para que ele possa ter uma vida, que cada burguês, que cada senhora burguesa possa participar, adentrar e participar da vida na sociedade, né, que lhe era restrita. Os nobres não aceitavam os burgueses. Tá? Isso a gente pode perceber, por exemplo, com a Revolução Francesa. Tá? Então, primeiro item, conveniência. Por que isso é importante? Porque cada um tem que saber, por exemplo,
como é conveniente se apresentar numa cerimônia de casamento, numa cerimônia de enterro, em um jantar. Vocês compreendem? Então, é preciso saber qual é a roupa, qual é o comportamento, qual é a linguagem conveniente para cada momento. Tá? Depois nós temos o critério de utilidade, tá? Saber o que é útil e distinguir aquilo que nós temos, por exemplo, em nossa casa, porque é útil, daquilo que nós temos em nossa casa, porque é bonito, porque é antigo, porque é significativo. E também uma questão de adequação. Tá? Nós temos que saber adequar, né, o conjunto, né, de ações, fala, apresentação, etc., para cada situação. Certo? Bom, então, nós podemos perceber 4 noções básicas numa concepção que mais tarde, mas um pouco mais tarde, vai ser chamada de estética, né? Ele diz que são a imaginação, a simpatia, a utilidade e a beleza. E eu separei elas, né, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, com subdivisões, para que vocês possam entender. Quando o Hume fala de imaginação, não é isso que depois Kant vai falar o que nós pensamos. Quando Hume fala de imaginação, ele quer dizer criatividade, a nossa capacidade de inventar coisas. Tá? O conceito de simpatia, que é o nosso 2.2, é hiper importante, por isso que eu detalho ele mais abaixo. Né? Porque a simpatia é um elo entre ética e estética com muitas consequências que depois eu detalho para que fique claro. Depois nós temos o critério de utilidade, que vocês, eu já expliquei acima e que fica bastante claro, porque utilidade já tem o significado um tanto quanto no seu próprio título. E a beleza, que pode ser de 2 tipos, ou uma beleza absoluta, tá? que é aquela beleza formal, ou pode ser a beleza relativa ou derivada, que é aquela na qual, né, mais do mundo sensível, onde se pode adaptar bem os outros critérios de adequação, de utilidade, etc. O que eu quero dizer quando eu digo que a imaginação e a criatividade permitem deslocamentos? Tá? Eu quero dizer que a junção dessas 2 capacidades, né, de imaginar e criando, né, sugerindo algo novo, permite que o nosso aparato psíquico, né, a nossa mente, ela se torne mais flexível. Então, transforma as ideias, né, em impressões que excitam as paixões. O que quer dizer isso? Nós temos que lembrar que Hume é conhecido como empirista, ou seja, ele diz, em matéria de epistemologia, que o nosso conhecimento acontece ou existe a partir do nosso corpo, a partir daquilo que nós sentimos. Tá? Mas aí, quando nós estamos falando já de algo do tipo a questão do belo, do gosto, então há um movimento contrário. As ideias, elas se tornam impressões que movimentam as nossas paixões, ou seja, que flexibilizam a nossa forma de pensar e de agir. E isso é importante, porque assim, né, nós podemos tratar daquilo que eu disse que era importante que é o conceito de simpatia. O que é a simpatia? A simpatia é aquele sentimento de união entre o ético e o estético, ou seja, a simpatia, esse movimento, quando ele é estimulado, ele potencializa as qualidades morais que são, em especial, a bondade e a generosidade. E com isso, as ações que essa pessoa pratica, né, se forem baseados na bondade, serão boas ações, se forem baseados na generosidade, serão ações generosas. E quando isso acontece, quando alguém pratica uma ação generosa, ele recebe como reação ou como contrapartida afeto e estima. E isso que acontece? Para aquele que recebe, então, ele pratica a boa ação, né? Ele é generoso, ele recebe afeto e estima, o que acontece, a vida racional dele também é aperfeiçoada, também é alterada, e aí se solidificam os vínculos, os laços entre as pessoas. Isto é,
se aperfeiçoa, se fortalece a sociabilidade humana. Então, vocês gravem, né, sublinhem com muito carinho, né, esse conceito de simpatia em Hume. Sim, o termo simpatia vem do gregos, juntando sim mais patos, mas aqui tem esse significado de união de ética e estética que permite todo esse nosso movimento, né, da mente, do espírito, que fortifica, por um lado, o mundo interno, né, a minha racionalidade, e por outro lado, o mundo externo, ou seja, o meu vínculo com as outras pessoas. Isso porque, em Hume, nós temos, então, o objeto deixa de ser o centro da preocupação e passa a ser o sujeito. Quando é o sujeito, nós temos, então, essa importância que é dada ao sujeito. A imaginação do sujeito, a simpatia que o sujeito tem, o aperfeiçoamento dele, os vínculos sociais dele, portanto, a sua cultura. Porque quanto mais culto, né, quanto mais ele souber apreciar as obras de arte, quanto mais ele conhecer literatura, quanto mais refinado ele for, mais aceito ele vai ser no grupo social. Tá? E é nesse sentido, então, que nós podemos dizer que a estética está ligada à questão do gosto. E aqui vamos fazer um pequeno parênteses, né, que ela explica aqui no livro dela mais adiante o que? Ela explica que esse gosto não é o nosso gosto, né, gustativo de alimentação, mas é uma metáfora para um sexto sentimento que, de certa forma, unifica a todos. E então, não tem o gosto como gustação, mas sim o gosto como um sentido que unifica todos os outros 5 sentidos. Só que para que nós possamos aperfeiçoar o nosso gosto, ou que nós possamos vivenciar o nosso gosto, ou que nós possamos demonstrar o nosso gosto, é preciso que hajam alguns critérios. Que eu conheça, que eu saiba, que eu vivencie, que eu me habitue com algumas regras. Tá? E aí, vocês podem perceber que é também nesse momento histórico, nesse período, que surgem os conceitos de belas artes, de bom gosto, né? E aí, a professora Talon Gon faz aquilo que eu já dizia, né? Que ela, da mesma forma que a professora Catherine e outros comentadores, nos demonstram que essa necessidade de aperfeiçoar o gosto, de se mostrar culto, de se mostrar refinado, é uma necessidade social para adentrar num espaço que antes era totalmente vetado às pessoas que tinham dinheiro, mas que não tinham linhagem, não tinham nome de família, não eram nobres, enfim. Né? E daí, nessa perspectiva de que há o gosto e o gosto tem critérios, então a arte também passa a ter critérios. Né? É preciso definir o que é arte. E ela passa a ter padrões a seguir, né? Para ser dito, ó, isto é artístico, isto não é artístico, porque isso segue o padrão A, B e C, e esse não segue os padrões. E nesse momento surge uma figura que também não existia antes, que é o crítico de arte, que é aquele que vai questionar as belas artes e para dizer o que é belo e o que não é belo. Aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente. Né? Ou seja, vocês percebem que no mesmo momento onde se valoriza a capacidade do sujeito sentir o belo, de ele dizer eu gosto disso, eu não gosto disso, se, de certa forma, precisa de alguém que diga qual é o critério, qual é a regra para ele dizer isso é bom, isso é belo, isso não é bom, isso eu não gosto. Né? E então vocês veem assim que embora haja uma valorização do sujeito, não é uma valorização da subjetividade dele, mas sim há uma padronização, né? Há uma espécie de estrutura, de grade de interpretação que é colocada para ele, certo? Bom, então Hume, ele tem uma preocupação
muito grande com essas coisas assim de refino. Então, a delicadeza é um sentimento, uma rara capacidade que precisa ser lapidada, tá? Ela não é inata, ela tem que ser construída pelo ser humano, que tem que ir se formando, se aperfeiçoando, se refinando. E vocês veem, toda a nossa nomenclatura vem desse momento, refinando. A gente usa refinar para produtos, não para pessoas, mas na falta de um termo melhor se usa isso, como o termo lapidada, que se usa para pedras preciosas, né? Com constante e extremo ardor, ou seja, com um esforço extra. Por quê? Porque a delicadeza é uma capacidade de perceber as sutis mudanças, né, nas questões estéticas. Bom, que existem regras, então, vocês já entenderam. O nosso problema nesse momento é quem dita essas regras. Bom, quem dita essas regras são os críticos de arte, do bom gosto, etc., que, de certa forma, vão escolher aquilo que é melhor e o que é pior. Como eles fazem isso? Eles fazem isso por meio de uma adaptação de certos padrões nobres com certas especificidades da burguesia, né? Daquele grupo que tem dinheiro, mas que não tem nenhuma aceitação social, que não pode casar, que não pode participar de salões, que não tem nome de família, enfim, que está afastado, que está separado da nobreza. Mas esses burgueses, porque eles têm dinheiro, eles querem posição social, eles querem participar da vida nobre. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Esses padrões de cultura são necessários, padrões de beleza, padrões de cultura, enfim, né, esse refinamento é necessário para que eles possam se equiparar aos nobres e é o que eles esperam, conviver com eles, né? Aí eu falo um pouco sobre, eu faço um resumo, então, falando um pouco sobre que a beleza não se encontra mais no objeto, como anteriormente, mas ela é um sentimento subjetivo, né? E por isso, então, o Hume sabe que as pessoas têm gostos diferentes, que dependem do lugar onde elas estão, depende da posição onde elas estão, né? E então ele sabe que não existe como fazer um padrão, mas existem como fazer, elaborar alguns critérios, né? E como, né, a beleza está, né, no sujeito, então ela é sempre certa, né? Não, aquilo que pode ser bom num país, por exemplo, né, os franceses e certos italianos têm o hábito de pegar o pão e o molho que sobra no prato e comer com a mão. Em outro lugar pode ser um sinônimo de grossura, de barbárie, mas para Hume isso não é nem certo nem errado. Por quê? Porque faz parte do padrão, né, do gosto de uma região. Não? E, obviamente, se é assim, o padrão do gosto interfere na formação do juízo acerca do que é belo ou não. E dessa forma nós estamos bem de acordo com aquilo que vocês normalmente dizem para mim, né? Que sobre o sujeito, analisar o objeto a partir de si, a partir da sua subjetividade, etc. Porque vocês veem que muitos de nós temos uma concepção de estética e de arte da época de Hume, ou seja, do início da modernidade, não? Isso aqui sobre a sensibilidade foi. Aqui está o nome do autor, que se chama Robson Stigar, que é um brasileiro. Tem um trabalho curto, mas bem resumido.